Olá, bom dia a todos, um ótimo domingo, que Deus esteja com todos nós. Bom dia, Lília, bem-vinda a mais um Amanhecer com Cristo, neste domingo ensolarado, pelo menos aqui em São Francisco do Sul. Obrigado pela presença. E neste domingo, neste dia, bom dia, Mary, tudo bem? Um bom domingo para todos, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos. E neste domingo, consagrado então aqui pelo grupo, para tratarmos de assunto da família, né? Nós estamos aqui agradecendo a presença de todos e a oportunidade que Jesus nos dá de estarmos a caminho, pelo menos na direção, né? Distantes ainda, é bem verdade, que estamos de Jesus, mas já estamos no rumo, já estamos no caminho do Mestre, que isso que é o mais importante, né? Então, para nós iniciarmos, vamos iniciarmos com uma oração, primeiramente pedindo a Jesus, nosso Mestre, a ajuda para que possamos colocar aqui as nossas reflexões, sempre pautadas no seu Evangelho, Mestre. E essas reuniões, esses momentos de uniões de corações e pensamentos, têm o objetivo de nossa elevação espiritual, nossa elevação de pensamentos, de maneira que possamos, nessas vibrações, alcançar aqueles irmãos mais necessitados, que estão em situações difíceis de saúde, difíceis sociais, nos seus relacionamentos. Então, que essas nossas vibrações, Senhor Jesus, possam ser direcionadas para esses corações, de maneira que eles possam experimentar a paz, a serenidade e a tranquilidade de Deus. Que eles possam, então, sentir ecoados em suas mentes, em seus pensamentos, o sopro dos seus anjos, daqueles amigos nossos espirituais que estão sempre a nos orientar, que possam ser sussurrados em seus ouvidos o teu nome, Jesus, como esperança para todas as nossas aflições. Da mesma forma, Mestre, te pedimos também a permissão para iniciarmos mais um amanhecer com Cristo, um amanhecer contigo, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos. Que assim seja. Então, meus irmãos, bom dia a todos. Vejo aqui que chegou mais pessoas aqui, não tenho muito acesso à minha tela, nem ouso tocá-la, porque para esse tipo de situações tem coisas que a gente ainda não domina o suficiente, né? Mas a todos que estão aqui de coração, eu vejo as fotos aqui, então, para não incorrer em erros de mencionar nomes e não mencionar outros, aqueles que vão aparecendo aqui aos poucos eu vou falando na minha telinha, tá bom? Então, para o dia de hoje, nós temos aqui para a nossa reflexão
É um estudo sequencial do livro Deus Confia nos Pais, de Lúcia Moisés. E para a nossa reflexão nós temos aqui no título do livro que de nossa incumbência sobre educar na crise. Educar na crise, né? Como educar na crise. Então ela começa o texto assim. É bem verdade que são 4 páginas, eu não vou lê-las aqui, mas extraímos alguns pontos que achamos assim necessários para o momento, né? E de maneira que nós possamos refletir sobre esses pontos. Então ela começa assim. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para poder enxergar melhor. A crise econômica que vem afetando a vida dos brasileiros e que vai se agravando nesses últimos anos traz intranquilidade e desesperança para grandes parcelas da população. Demissões e desemprego, atraso no pagamento de salários e impossibilidades de saldar compromissos, mudanças nos padrões de vida são alguns dos muitos problemas que se pode citar em meio de tantos outros. É um momento difícil de fato, mas que pode encerrar lições de grande valor do ponto de vista da educação. Na última década, inúmeras foram as famílias das camadas populares que conheceram uma elevação no patamar socioeconômico, permitindo-lhes desfrutar de bens e serviços antes inalcançáveis. Fenômeno ainda mais acentuado se verificou entre as classes média, que adotou padrões de consumo como nunca visto até então. Como consequência, a nova geração passou a contar com facilidades e privilégios postos a serviço dos seus sonhos e fantasias. Foi um momento que parecia tendo vindo para ficar. É que falhou aqui na minha tela. Parecia um momento que parecia ter vindo para ficar. Então esses privilégios, essas facilidades pareciam ter vindo para ficar. Aí ela prossegue aqui. Deixa eu ver aqui. Fugir um pouquinho. Mas as mudanças começaram a se revelar, sem demora. A busca por novidades, a permanente insatisfação com o já conquistado, o desejo sempre crescente de ter mais, de usufruir mais, vem encontrando barreiras inesperadas. A realidade, com seus contornos sombrios, começou a se impor de forma gradativa, enevoando os projetos de formação universitária e de carreira promissora. Então, o que nós temos aqui hoje, né? Fazendo assim um resumozinho bem rápido, né? Então, todas as situações que nós encontramos hoje de dificuldade no nosso relacionamento social, né? Proveniente das nossas intranquilidades, da instabilidade no emprego, né? No trabalho. Muitas pessoas também com trabalhos informais, trabalhos que dependem da sua única possibilidade de execução, né? Não existe muitas vezes outros que tenham um emprego fixo,
algum auxílio. Então, essas situações levam a certas instabilidades, a certas dores, né? Provocam certas dores em nós, de maneira que ficamos aflitos, né? E tudo isso em decorrência do nosso modo de ver a vida, do nosso modo de interpretar a vida, como ela fala aqui, né? Nos padrões, né? Então ela fala que a gente acabou então elegendo os nossos a gente acaba elegendo padrões, né, de vida, e aí quando aparece mudança nesses nossos padrões de vida, geralmente padrões voltados, pautados e direcionados somente para a matéria, né, para os bens materiais, então acaba causando esse desconforto na família, né? E logo na sequência aqui, ela fala o seguinte: então, dito tudo isto a respeito do que vivemos né, com relação à intranquilidade e à nossa vivência social, né, dificuldades sociais, de toda a ordem, né, na verdade, né? Mas como nós estamos falando aqui mais no relativo à profissão, no relativo ao trabalho, a manutenção da família, do bem-estar, né, da família, então nós estamos falando na parte realmente material, né, na parte que envolve a nossa sobrevivência. Então, ela coloca uma situação aqui a respeito de tudo isso que vai agora sustentar aquilo que nós vamos poder refletir em cima. Pais verdadeiramente comprometidos com a educação espiritual dos seus filhos, que compreendem ser cada nova encarnação uma oportunidade para novas aprendizagens, tanto no campo do intelecto como no da moral e dos sentimentos, saberão tirar proveito da crise que ora vivemos. Então, todos os pais, e aqui diga-se que família é todo aquele conjunto de seres, né, humanos, de pessoas reunidas com um propósito comum, né, sobre o mesmo teto, na mesma casa, né, independente da formatação que esteja, né. Então, pais ou responsáveis, né, pelas crianças são todos aqueles que vivem em família, né, e se expandindo aqui o sentido de família, depois mais para frente, tal qual entende Jesus, é para fora das quatro paredes, né. Mas, por enquanto, nós estamos falando dentro das quatro paredes. Aquela experiência vivida naquele núcleo, naquela célula, né, da sociedade. E aí ele fala que ela fala que pais verdadeiramente comprometidos com a educação espiritual dos seus filhos, né, que compreendem realmente o verdadeiro sentido da reencarnação, saberão tirar proveito da crise que ora vivemos. Dentro desse conceito aqui, nós podemos fazer uma indagação, né? Uma indagação, uma pergunta que a gente pode colocar aqui para que também vocês participem conosco dessas nossas reflexões aqui, né? Que pode ser desta forma, né? O que a crise tem nos ensinado, ou que a crise nos ensina, que podemos aprender e passar para os nossos filhos essa aprendizagem, né?
Então, o que nós estamos aprendendo com a crise e como nós podemos ensinar nossos filhos a compreender essa crise? Porque para nós ensinarmos, né, nós deveríamos primeiro reter o conhecimento, né, o ensinamento, para depois nós passarmos com uma certa segurança, com certa habilidade para então os nossos filhos, aqueles que estão sob nossas responsabilidades, que estão aprendendo, né, na nossa convivência conosco. Qual é a nossa reação, né? Então, o que nós estamos aprendendo com a crise e como nós ensinamos nossos filhos sobre a crise, sobre esses momentos. Fica aí para reflexão e para contribuição daqueles que queiram colocar no chat aí essas reflexões. E temos aqui, então, depois do dito aqui, né, da Lúcia, a respeito de que os pais saberão tirar proveito da crise que ora vivemos, nós temos no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, nós temos a seguinte frase aqui, o seguinte texto de Emmanuel, que fala no título Educação no Lar. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre esses, né, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Que é no meio desse caos, digamos assim, né, dessa confusão de valores que se tem hoje a respeito da sociedade, a respeito de família, a respeito de vida familiar, né? Existem aqueles que conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora, porque essa desordem ela acaba, se não tiver uma família estruturada, com os seus responsáveis pautados nas ideias evangélicas, nos ensinamentos de Jesus, realmente essa desordem acaba adentrando o nosso meio familiar, o nosso relacionamento, né? Desculpa. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Então, os valores que nós passamos para os nossos filhos são os valores que nós vivemos, não é? Então, toda a importância que nós damos para as nossas circunstâncias, para aquilo que nos rodeia, para aquilo que nos chama a atenção, os valores que nós damos são esses valores que são passados para os nossos filhos, né? Se nós damos muito interesse realmente para a condição material e que tudo que pode ser bom, material, aproveitável para ele vai ser no excesso, é porque isso nós aplicamos na nossa vida e automaticamente nós acabamos transferindo para os nossos filhos, inconscientemente falando. Então o Evangelho vem trazer para nós essa necessidade de estarmos sempre
conectados com Jesus no momento da alegria, né? No momento da satisfação, no momento do prazer, no momento do lazer, mas também no momento da crise, não é? Porque nós sabemos conviver muito bem quando está tudo bem, não é? Mas quando as coisas acontecem na vida de maneira que acabam balançando as estruturas para tirarmos-nos da zona de conforto, né, da nossa zona de conforto, acabamos por achar que essa crise, porque crise é isso, né? A crise é o momento que te tira da zona de conforto, que faz com que você reflita a respeito daquela circunstância, de maneira que você tire algum aprendizado disso, né? Por isso que colocamos ali, né, o que nós temos aprendido, né? O que nós aprendemos com a crise e o que nós podemos ensinar aos nossos filhos durante um momento de crise. E ele segue. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando esses sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. E a declaração do Mestre que ele se refere é esta aqui, que está anotada no Evangelho de João 8, capítulo 8, versículo 38. Vós fazei o que também vistes junto de vosso Pai. Então, o ensinamento que nós podemos tirar disso aqui, desses momentos de crise, desses momentos de dificuldade, é talvez a nossa mudança de ótica a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito da educação, a respeito do que é o bem-estar, que é diferente de estar bem. Estar bem independe do local, independe da circunstância que você está, material, física, né? Mas bem-estar, geralmente quando nós falamos em bem-estar, nós colocamos sempre voltados para o bem material. Não que isso não seja importante, porque nós vivemos no meio material, né? Mas que o meio material seja usado, que nós saibamos usar esse meio material para aprendizagem. Porque, como a Lúcia falou aqui, pais verdadeiramente comprometidos com a educação espiritual dos seus filhos, né, saberão tirar proveito da crise que ora vivemos. Então são esses momentos que nós temos que observar como oportunidades para ensinar, né, para colocar valores espirituais realmente para os nossos filhos, porque daí nós não seremos aquelas pessoas que passamos por aqui, né, e acabamos, como diz Emmanuel aqui, se nós não fizermos isso, nós estaremos, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Nós não estamos passando valores espirituais para aqueles que estão aqui, para aqueles que passam por aqui conosco, nos ensinando também, porque nós também aprendemos com os nossos filhos. Na verdade, nós somos, se nós realmente refletirmos a respeito da educação, nós mais aprendemos com os nossos filhos do que nós ensinamos, né? Porque
eles vêm trazer um recado para nós, eles vêm trazer uma vida para que nós consigamos olhar para a vida deles e aprender com a vida deles. E aprendendo e ensinando mutuamente, nós vamos seguindo na direção de Deus. E para completar aqui, então, no próprio livro, no livro da Lúcia Moisés, aqui nós temos a seguinte frase que ela citou aqui, quando Emmanuel diz: toda prova, essa frase, esse texto está no livro Coragem, né? Então Emmanuel fala assim: toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoarmos-nos a experiência. Lembremos-nos disto quando o desânimo ameaçar nossa coragem ante as dificuldades dos dias que passam, e avancemos certos de que Deus não nos desampara. Olhai os lírios do campo, né? Olhai as aves do céu, como diz Jesus, não plantam e nem ceifam. No entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer, as alimentam. Os lírios do campo não tecem nem fiam, mas Deus, vosso Pai que está nos céus, dá-lhes do que vestir. Não sois acaso maiores do que os pássaros do céu e os lírios do campo? Então, meus irmãos, essa é a nossa reflexão baseada no livro Deus confia nos pais. Deus confia em nós. Um bom domingo a todos. Que Deus abençoe, ilumine o pensamento de todos nós, para que possamos enfrentarmos as dificuldades com o pensamento sempre no alto, com a cabeça sempre erguida. Então façamos a nossa oração de encerramento aqui, agradecendo a presença de todos quantos compareceram aqui nessa nossa reunião, para que possamos, os nossos pensamentos unidos mais uma vez, agora, agradecer a Jesus, nosso Mestre, por esse momento em família, porque somos todos famílias de Deus, de Jesus. Agradecer esse momento e dizer para ti, Mestre, o quanto nosso coração está alegre, feliz de estarmos aqui. Que possam nossos pensamentos se elevar ao universo e se juntar a tantos outros pensamentos nesse momento de otimismo, de esperança, de fé, de amor, de caridade, que possa ajudar de alguma maneira, Senhor, a mudar, a alterar, a transformar a psicosfera desse nosso planeta, para que todos possam experimentar o teu halo de luz, de paz, de esperança e amor em cada coração. Um bom domingo a todos, que Deus abençoe, que assim seja.